Olá, garotos e garotas do terceiro ano, meninos e meninas do terceiro ano, garotas e garotos do terceiro ano, beleza? Não, beleza não tem como tá, né? Enquanto durar essa pandemia, a gente tá assistindo todo dia números terríveis, então não fica nem muito bom. Até vocês têm uma colega de vocês aí, uma menina do nono A, né, que está entubada, né, está lá no hospital de clínica lá. Então cuidados, meninos e meninas, cuidado com essa pandemia, isso não é brincadeira, vamos cuidar. Pois bem, hoje nós vamos fazer nosso segundo vídeo do terceiro ano e vamos falar dos acontecimentos na Primeira República. É a primeira matéria que está no planejamento de vocês. Planejamento este que está lá com as pedagogas e elas estão seguindo. Esse planejamento, como eu já expliquei lá no primeiro vídeo, ele está todo baseado neste livro de vocês, que vocês têm direito. Vejam lá com a pedagoga, vejam lá com o diretor, cada um de vocês tem direito a levar um livro desse aqui para casa, para ficar mais fácil no acompanhamento de todo o conteúdo programático do terceiro ano de vocês. Vocês podem levar este livro para casa. É para vocês. O governo pagou 45 contos para cada livro de vocês. Está tudo lá na escola. Veja lá com a pedagoga, com o diretor, como é que vocês fazem para pegar isso. Vocês têm direito de levar para casa. É de vocês isso aqui, tá bom? Então, como eu disse, meu planejamento está baseado neste livro. E o primeiro conteúdo de vocês, no planejamento, está lá. A Primeira República no Brasil. Eu listei aqui para vocês e relacionei aqui mais ou menos 14 acontecimentos dentro desse período desta chamada Primeira República. Porque ela acontece desde o primeiro momento que ela foi proclamada e ela vem até próximo ali aos anos de 1925, 1930, começa uma outra história. Mas ainda, a República é até hoje, né? Mas são fases. E aí a gente vai discutir isso durante o ano com vocês. Eu, até agora, esta é a aula número 12. Então vocês vejam, desde este ano, só para dar uma relembrada aqui para vocês, nós já fizemos a aula 12, então quer dizer que tem 11 aulas para trás. Antes, porém, a primeira coisa que eu passei para vocês foi esse texto do acolhimento. É o que vocês devem ter no caderno de vocês. Vocês me conhecem. A aula número 1 foi a aula de apresentação. A aula número 2 foi uns exercícios sobre o acolhimento, sobre como enfrentar a pandemia. Está lá no texto e depois eu passei os exercícios para vocês lá na aula número 2. Na aula número 3, então, foi o primeiro vídeo que eu fiz para vocês. Está lá no grupo do WhatsApp da família de vocês. Também está no meu Face, está no meu canal do YouTube também, é só ir lá. Está em todas as redes sociais, é só você procurar que está lá. A informação que está chegando para vocês agora é pelas redes, pela internet. Então tudo está disponível lá para vocês. Não tem como você não dizer que não acha. Está no Classroom, inclusive, está em tudo quanto é lugar. Você não tem. A gente está nas mídias, então está aí nas mídias. Então, a aula número 3 foi o primeiro vídeo que eu fiz, dando essas explicações para vocês. Na aula número 4, a gente trabalhou uma coisa chamada de nivelamento, que eu já expliquei isso lá no vídeo para vocês,
também está explicado lá também na aula 4, eu trabalhei para vocês na questão das revoluções nas Américas. A gente já falou disso e a gente no MIT também já falou também das Américas, como que o continente americano apareceu no mundo, né? E na aula número 5 a gente ainda trabalhou sobre a América, sobre as Américas parte 2, sobre as revoluções da América parte 2. Na aula número 6, nossa, eu com uma letra pequenininha aqui, na aula número 6 eu deixei para o desenvolvimento dessas duas aulas, para vocês trabalharem mais nisso, né? Porque eu havia passado uma pesquisa lá para vocês, né? Na aula número 7, aí a gente já apresentou no vídeo, no Meet. Entramos lá no Meet para vocês. Não sei por que vocês não comparecem ao Meet. Olha, o nosso Meet lá, um dia que deu 10 alunos, foi... Mas vocês são em 30. O máximo que deu até agora foi 10 alunos. Por quê? Bom, daí tem uma questão, muita gente ainda não tem o equipamento, mas procure a gente, não abandone a gente. Nós não abandonamos, nunca abandonaremos vocês. Então não abandone a gente também as nossas aulas. A aula número 8, a gente trabalhou lá no MIT, e a gente trabalhou a questão do surgimento da América. Na aula número 9, a gente trabalhou o continente europeu, como que nasce esse continente ele vai para os 4 cantos do mundo, e na realidade, como que esse continente se originou, e como que ele manteve relação com todos os 4 cantos do mundo. Na aula número 10, a gente trabalha aquele projeto História e algumas datas específicas. E, coincidentemente, a gente trabalhou na segunda-feira com vocês, para algumas turmas de vocês, o 29 de março, data da fundação de Curitiba. A gente trabalhou sobre Curitiba, explicando para vocês sobre Curitiba. A gente trabalhou Curitiba era assim, e a gente trabalhou Curitiba e a região metropolitana do Curitiba. Como que lá em Curitiba vocês descobriram, a gente estudou, vocês pesquisaram, eu pedi para vocês pesquisarem sobre os primeiros vereadores de Curitiba. E aqueles vereadores de Curitiba, através do comando de Matheus Leme, organizaram a primeira eleição, não é isso que aconteceu? Organizaram a primeira eleição de Curitiba. E aqueles vereadores, aquela Câmara de Vereadores, organizou a bagunça que estava sendo a primeira vilinha no entorno da Praça Tiradentes, no entorno da igreja. Lembra? Santinha lá na vilinha, onde era o bairro Alto, olhando para a Praça Tiradentes, onde é hoje. E dali surgiu a cidade, muita bagunça depois, porque todo mundo estava procurando ouro, muita briga. O rei mandou então Matheus Leme para resolver essa questão. Ele veio e elegeu a primeira Câmara de Vereadores de Curitiba. Isso foi no dia 29 de março de 1693. Daí essa Curitiba cresceu e hoje no entorno de Curitiba tem outras 28 cidades. Tudo isso vocês já pesquisaram lá. Isso foi a aula 10 e 11, certo? E a aula 12 está aqui. É o nosso segundo vídeo que a gente vai estar postando amanhã cedo nas turmas de vocês. Beleza? Bom, isto posto, voltemos então lá para o início deste nosso país. Esse sistema de governo que nós temos hoje. Um presidente da República, uma Câmara de Deputados e um Senado. Deputados federais, senadores e o presidente da República. O presidente da República é o executivo, os senadores e os deputados, o legislativo, que nos comanda, que nos domina. Não é isso? Que tudo o que eles fazem lá torna-se lei para nós. Esse é um sistema de república. Isso, meninos e meninas do terceiro ano, vocês já sabem, né? Por que foi instalada a república aqui no Brasil? Porque
chegou um tempo, depois da colonização, o povo cansaram de ser mandado pelo rei. E como já tinha acontecido outras revoluções na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas queriam liberdade, não queriam mais ser governadas por um rei. As pessoas queriam que gente como elas também, não só da família real, que governasse o país. Só tinha um jeito de fazer naquela época. Foi mandar o rei embora. Aplicaram um golpe, tiraram o rei do comando e assumiram o lugar dele. Isso aconteceu? Aí eu coloquei para vocês. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, através de dois marechais. O Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, que são nomes de rua de Curitiba hoje. Qualquer cidade que você vai encontrar uma rua com esses nomes. Por quê? Porque marca o início da nossa república. Esses dois marechais, em nome do povo, sempre é assim, eles fazem em nome do povo, são dois militares, eles mandam Dom Pedro embora, assume o governo. Então, dali para frente, o Brasil passa a ser administrado, governado, até hoje, por esse sistema. Com um presidente mandando, eleito. O primeiro foi um golpe, esses dois fizeram aí, mas depois houve a eleição. Por quê? Porque é assim. Você tem um sistema de governo, então você tem que fazer uma carta de critérios. Como é que vai ser aquela governança? Essa carta com esses critérios é chamada de Constituição. Então, o Brasil mudou de governo em 1889, manda Dom Pedro embora, assume o Marechal Deodoro, e aí, quando é em 1891, eles fazem a primeira Constituição. E essa primeira Constituição, gente, traz uma série de novidades. Imagine que é nessa Constituição que eles criam o casamento civil. Não existia casamento civil antes. Só existia o casamento da igreja. Então a Carta de Leis começa a escrever essas leis que nós temos hoje. De lá para cá, nós tivemos 7 constituições. 7 constituições. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez uma coisa não está dando certo, então o país resolve escrever uma outra carta, resolve escrever outras leis, sempre no sentido de melhorar. A última vez que a gente escreveu uma Constituição foi em 1988, tá? A Constituição que nós temos hoje foi escrita em 1988, mas nesta República, tá certo? Mas o total de Constituição que nós temos hoje são 7. Aí, gente, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a ter bronca. Bronca daqui, bronca dali, as pessoas nunca aceitam. Então ali, esses dois marechais que fizeram essa coisa de tirar o rei e assumir, foi em nome do povo, eu escrevo para vocês ali, né? Que acaba sendo um golpe, né? Porque o Dom Pedro estava lá reinando, belezinha. Os caras foram lá e tomaram o governo. Foi bom para o povo? Não sei, porque o povo não estava ali representado. Né? O que tinha acontecido? Tinha acabado de acontecer no ano de 1888, tinha acabado de acontecer a tal da libertação dos escravos. Uma categoria enorme de trabalhadores, os reais trabalhadores do Brasil. Toda a estrutura que é montada no Brasil hoje, toda a estrutura de trabalho, de produzir as coisas, foi feita pela mão escrava. E aí, o que estava acontecendo naquele momento? Todos aqueles escravos que estavam livres, eles estavam por aí. Foram morar, não sei lá onde, arranjar lugar para morar. E aí, o mundo, o Brasil, ainda estava se formando. Aí o que vai acontecer, gente? Esse povo perdido por aí, arranjando um lugarzinho para morar aqui, um casebre para morar ali, no meio, aí não podia, era expulso da fazenda, era não sei o quê. Outros escravos, eles ficaram tão sem rumo,
que eles preferiram, mesmo sendo libertos, eles preferiram continuar morando na fazenda para troca de comida e tudo, porque não tinham para onde ir. Então precisava um governo para resolver isso. E esses governos aí, os primeiros presidentes do Brasil, Deodoro, eles entram com essa ideia de ajeitar as coisas. De ajeitar. E ele vai percebendo, explode conflitos aqui no Paraná, inclusive, explode conflito, um conflito chamado contestado, explode conflito na Bahia, conflito chamado Canudos, que liderado por Beatos, né? Que toda vez que tem um povo sem rumo, aparece um santo para liderar. E aqui, no Paraná, apareceu o Beato, na região da Lapa, na região ali, na divisa com Santa Catarina e pertinho dele. Então apareceu ali, a gente vai falar mais sobre isso. Lá na Bahia apareceu um tal de Antônio Conselheiro, liderando também sertanejos sem terra, que não tinha para onde ir também. Todos analfabetos, né? Todos analfabetos. Um povo sem liderança. Por isso que daí aparecem esses beatos para conduzir esse povo. E ele desenvolve a ideia de que eles são representantes de Deus. Eles têm a verdade. E as pessoas acreditam. E aí vai fundando algumas cidades. E vai incomodando o governo. Por exemplo, eu já estou indo lá para frente, está tudo escrito isso para vocês, só estou seguindo aí, você só deve seguir depois que você vai ver. Por exemplo, esse Antônio Conselheiro, lá em Canudos, vocês já ouviram falar disso? Ele começa a ser contra, ele é pela volta do rei. Ele é pela volta do rei. Ele quer que o rei continue. Ele é contra a república. Ele diz. Ele é contra o casamento, por exemplo, civil, porque ele diz assim, casamento é só único, é o casamento de Deus. Então ele é contra o casamento civil. Ele é contra, por exemplo, o pagamento de impostos. E aí ele incomoda ao presidente. Ele incomoda nesse momento ali. E essa notícia, pensem, que essas notícias demoram a acontecer. Esses marechais tomaram o poder lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então o centro do Brasil está ali, as coisas acontecem ali. Até que se chegue no interior, era muito difícil. Era muito difícil. Então, esse governo ele vai ter que dar um jeito nisso. Ele não entrou, ele não entrou no lugar de Dom Pedro para melhorar as coisas, mas vocês vão perceber que nem todas as coisas foram melhoradas. De lá para cá nós já tivemos mais de 20, até é bom vocês contar, eu vou dar uma tarefa para vocês verem aí, escrever um pouquinho de cada presidente da República, de lá até hoje. Acho que são mais de 20. Multiplique aí. Quantos anos duraram de lá para cá? 4, 2 anos, outros duraram 2 anos. Então vejam, depois a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. Mas eu vou listar aqui algumas dessas coisas que aconteceram durante esses primeiros 30 anos desta fase da Primeira República. Então, como eu disse, várias lutas aconteceram no país de ponta a ponta, dentro desse primeiro momento, dentro dessa primeira fase. Então vocês vão perceber lá, o número 1, lutas para a consolidação da República. Daí então, a divergência entre as elites de São Paulo, como sempre, né? As elites de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul queria que um grupo de pessoas lá, queriam que o presidente fosse um ditador. Queria que o presidente da República fosse um ditador, certo? Fosse um cara que mandasse, como o rei mandava sozinho. Aí a outra parte, Rio e São Paulo, falou, não, mas nós já queremos o rei por causa disso, porque nós queremos que o governo seja gerido por nós. Os fazendeiros de café em São Paulo e os fazendeiros do gado leiteiro em Minas Gerais tinham essas divergências, que foram sendo sanadas. No Rio de Janeiro tinha um grupo de republicanos, eram a favor do presidente, né, chamado de jacobinos, né, que eles eram um grupo que
que eles queriam o presidente, mas eles eram favoráveis também ao rei. Então era um misturado. Esse povo de centro aí que não se define direito aí. E aí vai indo. E outros tem uns militares que não podem falar assim, o que adianta? Nós mandaram o rei embora, mas ficaram os militares lá mandando, obrigando o povo a fazer o que não. Então, essas são as divergências daquela época. Em 1891, como eu disse para vocês, aí vem a primeira Constituição querendo botar uma ordem nisso. A riqueza no Brasil, desta época, era o café. O café era a nossa maior riqueza. Foi descoberto o café. Só que chegou uma época, as terras, daqui, principalmente aqui do sul, São Paulo para cá, eram muito férteis. Muito férteis. Então o café produzia demais. E aí teve um ano que eles produziram tanto que não tinha para quem vender. Olha. Não tinha ainda um ministério assim que organizasse, como não tem algumas dificuldades hoje. Nós não estamos com a dificuldade de transportar a vacina. O Brasil sempre teve um problema de estrutura. Então, naquela época, eles produziram tanto café que não tinha para quem vender, gente. E o que era para ser a salvação do país acabou sendo um problema. Eles tiveram que queimar o café para poder dar preço, para poder ter preço. Porque o mercado, o exterior, estavam todos abarrotados, ninguém queria tanto café, não tinha café demais para vender. Então eles pegaram e queimaram o café. Naquela época foi um problema. Um problema no Rio de Janeiro, começou a urbanização. Vocês se lembram, se vocês pegarem qualquer filmezinho aí que fale sobre reinados, o reinado do Brasil ali, vocês vão ver que eram umas vielas, eram ruazinhas estreitas. Vai começar aqui um problema muito sério, preste bem atenção. Eram ruazinhas estreitas. Aí teve um presidente que falou, não, a gente vai ter que alargar essa rua, a gente vai ter que construir a avenida, a gente vai ter que ter ruas igual tem nos Estados Unidos. Naquela época já ainda também assim. E eles começaram a alargar essa rua. No que eles alargaram essa rua, gente, aquelas pessoas que moravam naquelas vielas, era comum ter casas pequenas, sabe? Cortiço, chamado de cortiço, até tem um livro para você ler, o cortiço, que eram as pessoas que moravam nessas pequenas ruas assim. Quando alargou as ruas, essas pessoas foram expulsas dessas ruas. Aí essas pessoas começaram a ir morar onde? Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. A faixa plana no Rio de Janeiro ela é muito curta. Tem o plano, aí já tem os morros. Eles começaram a ir morar naqueles morros. Começou o que então? Começou as favelas. Nós temos aquele sistema de moradia que alguém olha para aquela favela e fala assim, nossa, como é que eles podem morar aí? Aí ficou morando um lado do outro. Então embaixo ficou morando os, para variar. Adivinhem quem era a maioria dos moradores desses cortiços? Os ex-escravos. As pessoas que nem sabiam mais se era índio ou se era uma pessoa já aculturada. Então essa mistura toda, quando dá urbanização do Rio de Janeiro, elas são obrigadas a arranjar um lugar para morar. Vão morar onde? Nas favelas. Quem vai ficando morando na parte plana do rio, perto da praia, o poder está ali, as pessoas vão indo para a periferia. Está até assim hoje. E essas pessoas que vão morar longe nos morros, que são expulsas, eram os trabalhadores da própria fábrica ali no centro. Mas aí, juntando aí, gente, juntando esses ex-escravos, juntando aí os que não são mais índios também, nem sabem o que são, porque daí eles já foram aculturados, mas eles ainda têm os costumes dele. Essas pessoas vão arranjar um lugar para morar. Foram morar nos morros. Então os morros, as moradias em morros no Rio de Janeiro, acontecem por esse problema de urbanização do Rio de Janeiro. Vai acontecer uma coisa muito importante e condiz com hoje. Vai acontecer no Rio de Janeiro, esse povo morando tudo assim juntos, deu uma epidemia de uma coisa chamada varíola, que eram uns calos que saíam pelos corpos das pessoas. Inventaram a tal da vacina.
Aí o povo aquele tempo também, um não tomava, vai virar jacaré. Não tem essa história que saiu aí agora? Aquele tempo também. Tem umas pessoas que saem do nada, falando, não, essa vacina não cura ninguém não. Isso aí você tem que rezar. Não estou brigando porque tem que abrir a igreja para rezar lá, que Deus resolve isso. Isso é sempre, está no consciente humano. Aquele tempo também. Existiam os contra e o a favor da vacina, que é chamado hoje de Revolução da Vacina. No Rio de Janeiro, aconteceu também uns navios que pararam, lá que estavam estacionados no porto ali. Houve lá uma revolução também, a Revolução da Chibata. Vocês vão ver, olha como o mundo é mundo, né? Adivinha quem eram esses navios, quem eram esses marinheiros que apanhavam demais? Eles se revoltaram contra a agressão, contra o estilo de trabalho que era do navio. Eles se revoltaram. Adivinham? A maioria desses marinheiros? Negros. Os negros também passaram a apanhar dentro do navio, se revoltaram. Se revoltaram. Tem samba, tem música que fala disso hoje. Mas veja, o mundo é mundo. Foi um movimento negro, a revolta da Chibata. Estou escrevendo ali também. E aí, gente, tem revoltas e mais revoltas com o povo aí, por todo o Brasil. Aí eu coloquei algumas ali para você. O Estado se separa da igreja. Antigamente os padres eram muito ligados na igreja. Os padres, as lideranças religiosas, eram muito ligados à igreja, queriam mandar no governo. Então se separam nessa época. Não é a mesma coisa agora? Não tem um grupo não está uma briga no Supremo aí agora? As pessoas querendo na marra abrir a igreja aí, abrir os cultos, ou seja, pastores e padres querendo mandar no presidente. Aí fica um lado são uns, um lado são outros. Aquele tempo também. Então, os problemas nossos do início da República, eles estão todos hoje ainda. De 1891 até hoje, 100 anos, mais de 100 anos, parece que o mesmo problema que nós tínhamos lá no começo continua tendo hoje. Por quê? Porque nós, o povo, nós ainda não nos desenvolvemos suficientemente para resolvermos os nossos próprios problemas. Isso está tudo escrito aí no caderno aí para vocês, que eu pedi. Bom, daí como eu já falei para vocês, lá na Bahia teve a revolta de Canudos, aqui no Paraná teve o contestado, depois a gente vai se deter mais, falando mais disso aí. Teve uma coisa também, lá numa cidade chamada Juazeiro do Norte, teve um tal de Padre Cícero, o cara mandou ver também, assim como aqui no contestado, no Paraná, teve um beato, lá em Canudos também teve um boato, lá no Juazeiro do Norte teve um padre também, um padre que diz que a hora que ele foi, quem é católico sabe disso, foi dar a hóstia para uma beata lá, e na hora que ela deu essa beata, aquela hóstia, quem é católico sabe disso, aquela hóstia virou sangue, foi um milagre. Conta-se essa história, lá por 1920, por aí. Estava na pandemia também, naquele tempo lá também. Mas a igreja expulsou esse padre, houve uma controvérsia. O fato é que também um religioso, nessa cidade chamada Juazeiro do Norte, pertinho da cidade onde eu nasci, também desenvolveu um processo lá ele era o dono do poder naquela região, sabe? Ele vai se unir aos coronéis. É uma outra história que a gente vai contar isso uma outra hora aí. É só para vocês, eu só estou citando assim os fatos que aconteceram na primeira república, na primeira fase dessa república que nós tivemos aí, tá? Mas vai várias lutas dos trabalhadores, os trabalhadores naquele momento vão se revoltar porque eles trabalham 12 horas por dia. Também vai ter uma revolta, todo mundo insatisfeito. E aí, quando nós temos aí qualquer deputado,